Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos estejam bem, com a graça e a bondade do nosso Deus. Estamos fazendo aí várias exposições aí que estão conectando sobre a temática, interpretando as Escrituras Sagradas. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aí no YouTube nosso aí, deixa seu like, compartilha e deixa seus comentários e a gente vai respondendo, tá certo? E você que tem acompanhado o canal, muito obrigado aí pelas suas compartilhações, o seu like e os seus comentários, e a gente tem respondido aí na medida do possível, aí tirando suas dúvidas, né? A gente tem feito algumas exposições nas literaturas, né? A gente já falou sobre os gêneros literários, sobre as leis, já falamos sobre as narrativas e estamos falando sobre os poéticos. E dentro dos poéticos a gente trabalhou os Salmos, trabalhamos o livro de Jó, trabalhamos Provérbios e Eclesiastes, e hoje nós vamos falar sobre, dentro ainda dos poéticos, esse gênero literário, o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, tá certo? É um livro também extremamente difícil de interpretar por algumas razões que eu vou falar com vocês. Então, sem mais delonga, o Dr. Russell Shedd, a gente tem batido nisso, né, a todos os vídeos. O Dr. Russell Shedd, ele tem citado o Dr. E.D. Hirsch sobre uma questão importantíssima. A interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. Então, o intérprete, ele tem que estar observando e atento àquilo que o autor quis dizer. Todo autor bíblico tem uma intencionalidade naquilo que ele escreveu. Então, nós só podemos interpretar aquilo que o autor quis dizer, tá certo? E aí, trazer as aplicações devidas em meio ao que o autor quis dizer. E para isso, a gente também tem uma grande responsabilidade, uma premissa dentro desse gênero literário, que é a responsabilidade de procurar conhecer a verdade conforme ela é exposta na palavra de Deus. E aí você tem que criar uma disciplina pessoal para que você, ao interpretar, você não coloque palavras no autor, ou seja, coloque palavras na boca do autor que ele não quis dizer. E esse é um ato de disciplina da nossa parte, por isso que envolve responsabilidade em procurar conhecer a verdade, porque Deus revelou essa verdade para esses autores, que são diversos, em tempos diferentes, distintos, porque existe esse abismo cronológico de tempo, linguístico, porque tem gramática, né? Hebraico, grego e aramaico. Você tem barreiras culturais enormes. Nós estamos falando do Oriente, não do Ocidente. É totalmente diferente a mentalidade. Você tem barreiras espirituais, né? O que o autor realmente quis dizer dentro daquele contexto, por quê, como é que estava a espiritualidade daquela época, enfim. Então a gente tem essa responsabilidade de procurar conhecer essa verdade que Deus soprou para esses autores. E aí entra a nossa disciplina, esse exercício diário. Tendo isso feito essas considerações, o livro de Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, dentro do gênero literário chamado poético, esse livro específico, ele é extremamente difícil de interpretar. Primeiro, a razão dele ser difícil de interpretar é porque ele tem muita figura de linguagem, ele tem muitas metáforas dentro
da composição literária desse livro. Então, esse livro específico, o Cântico dos Cânticos, ele tem como objetivo, essa é a primeira premissa de interpretação, é de você ver a dignidade do amor ou do verdadeiro amor. O livro tem como objetivo ensinar o verdadeiro amor e a sua dignidade. Nós vivemos num contexto em que o amor tem sido banalizado, não é tratado de forma digna. E esse amor aqui é um amor, um relacionamento entre um homem e uma mulher. E esse livro específico de Cantares de Salomão, ele manifesta muitas figuras de linguagem. Só para você ter uma ideia, olha que interessante. Esse texto ele fala no capítulo 1, eu vou ler o versículo de número, só para você ter uma ideia. Eu vou ler o versículo de número 8, capítulo 1, versículo 8. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos, junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces, entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. E enfeites de ouro faremos, com instruções de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre os meus seios, com um racimo de flores de rená, nas vinhas de Engedi, e para mim, o meu amado. Então, eu peguei aqui uma porção entre o versículo 8 ao versículo de número 14 do capítulo 1. Você tem aqui uma fala entre o esposo e a esposa. Então, no meio dessa perícope, você tem aí o que? Figuras de linguagem. Você tem geografia. Você tem aqui uma comparação. O texto fala as éguas do carro de Faraó. Ele faz uma comparação com a querida dele. Pera lá, como é que é essas éguas do carros de Faraó? Você vai precisar pesquisar, você vai precisar entender essas literaturas, essas falas, porque tem elementos aqui culturais dentro do texto. Está em forma poética, tem figuras de linguagem, mas também tem aqui um valor, tem princípios, tem algo de relacionamento, olha só. Então, não é uma tarefa tão simples a interpretação do livro de Cântico dos Cânticos, para você ter uma ideia. Então, o livro ele vai o livro vai ressaltar a dignidade das afeições do amor belo, né? Virtudes, qualificações. Você tem 8 capítulos muito bem trabalhados, né? Dentro desses 8 capítulos você tem expressões de sentimento, de amor entre o noivo e a noiva, ou o esposo ou a esposa, né? Porque aí depende muito aí da Bíblia que você está lendo, né? Então você vai se deparar com um texto bem difícil de interpretação e você vai poder fazer ou alegorias ou tipificações. E aí entra todo o nosso cuidado. Porque o livro de Cântico dos Cânticos, ele tem sido um livro em que o recurso mais utilizado é a alegoria. Então essa alegoria ela é utilizada por muitos intérpretes dentro do relacionamento de Israel com o Deus Todo-Poderoso, Yahweh. No Novo Testamento, Cantares de Salomão é interpretado do ponto de vista entre Cristo, o Senhor, e a sua igreja, a sua noiva. Tá certo? Outros intérpretes,
entende o livro de Cantares de Salomão como um livro de relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, dependendo da abordagem que você vai trabalhar, você precisa, de fato, avaliar com muita calma, perspicácia, entendendo as figuras e metáforas que se encontram nesse texto, aspectos geográficos para entender, o relacionamento, procurar também compreender a própria gramática que o livro se encontra. Esse livro, ele é um livro que exige do intérprete um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de observação, um pouco mais de calma e prudência. Por exemplo, você pega o versículo 15 do capítulo 1, fala assim, ó, eis que és formosa, ó querida, minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os da pomba. Olha só, o que era a pomba naquele contexto oriental? Porque a pomba hoje, dentro da categoria da sociedade, é um animal meio que imundo, né? Sujo, né? Que come porcaria, enfim. É interessante a gente entender como era o pensamento oriental. Olha só. Tá numa linguagem figurada, poética, o versículo 15? Está. Está dentro de um quiasmo, para falar a mesma coisa entre a primeira e a segunda estrofe do versículo. Eis que és formosa, ó querida, minha, eis que és formosa. Ele repete. Isso a gente chama de quiasmo, não, perdão, paralelismo. Então, dentro do paralelismo, que é uma forma de construção dentro da poesia hebraica, você precisa entender. Ele está repetindo para falar a mesma coisa. E esse contexto aí de como era o pensamento deles acerca dessa figura, né, de linguagem que ele usa. Os teus olhos são como a das pombas. Você já parou para observar os olhos de uma pomba? Então, eu nunca parei para observar. Então, o relacionamento entre esse homem com essa mulher, aí tem essa figura expressiva de sentimento, né? Você não vai falar isso para sua mulher nos dias de hoje, né? Ou para sua amada. Então, é interessante aqui o livro de Eclesiastes. É um livro extremamente também difícil de interpretar. Então a gente precisa, como objetivo, entender o cenário geral do capítulo, tem que ler bastante, e aí poder extrair o que o texto realmente quer dizer, né? Em que época esse texto foi escrito e procurar de alguma forma aí, com a sabedoria do Espírito Santo, trabalhar essas questões que envolvem a igreja, né, nos tempos atuais, né? Como eu disse, tem essas três formas interpretativas dentro das alegorias, né? Deus e Israel, Jesus e a igreja, e o noivo e a noiva, né? Ou a esposa e o esposo. Então, é um livro extremamente difícil, mas não impossível à interpretação. E aí trabalhar as questões aí de aplicação dentro do contexto. Tá certo? Um grande abraço a todos. Permitindo Deus, nós vamos voltar com mais exemplos aí e que a gente possa crescer na graça, no conhecimento de nosso Deus e tendo a premissa de interpretar o que o texto diz dentro do seu contexto e observando aí a intencionalidade do autor e procurando, né, sempre aí se aperfeiçoar na arte da interpretação. É ato de disciplina, de perseverança e de continuidade sempre. Com a ajuda do Espírito Santo, tenho certeza que a gente vai compreender e entender
as Escrituras Sagradas cada vez mais. Um grande abraço a todos. Permitindo Deus, a gente vem com mais gêneros literários e exemplos na prática aí, tá certo? A gente está unindo conceito com prática e procurando aí, de alguma forma aí, tratar esses assuntos aí de forma bem serena e com responsabilidade. A gente vai vir com mais exemplos aí dentro do livros poéticos, tá? Trabalhando dentro de Provérbios, dentro de Eclesiastes, dentro do livro de Jó, dentro do livro de Salmos e dentro do livro de Cantares de Salomão. Os próximos vídeos aí eu vou trazer mais exemplo na prática. Embora a gente falou conceito e alguns textos, mas eu quero trazer mais exemplos aí, e aí a gente vai delineando isso para abrir, né, nosso entendimento. Um grande abraço a todos aí. Valeu, fui!